Esse é o canal Tem Lógica. No programa de hoje nós vamos falar da falácia da fronteira imprecisa, ou seja, quando elementos vagos causam problemas para os nossos argumentos. Confira só. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Tem Lógica. No nosso programa de hoje nós vamos analisar como alguns elementos vagos podem prejudicar o nosso argumento. Nós usamos os argumentos, por exemplo, para debates e principalmente para persuadir outras pessoas. E por que será que os elementos vagos dificultam ou prejudicam o debate? Veja esses exemplos a seguir. Então, pessoal, vamos ao exemplo de uma frase vaga. O presidente chegou atrasado à reunião. Bom, atrasado quanto? 15, 30 minutos? Que reunião é essa? E, finalmente, presidente de quê? Evidentemente, dependendo do contexto do uso dessa frase, nós temos condições de saber quem é o presidente e saber que reunião é essa. Mas não é todo o contexto que nós temos como saber exatamente as informações que eu estou aqui justamente questionando, e é por isso que essa frase ela é um exemplo de frase vaga. Mas nós falamos também da questão que isso impacta no argumento, na falácia da fronteira imprecisa. Vamos dar uma olhada então em um argumento, aqui o argumento composto por 5 premissas e uma conclusão. A gente espera que essa conclusão ela esteja suportada, ela seja derivada dessas proposições. Então, P1, se um policial bater uma vez num suspeito que se recusa a cooperar, isso não é o uso desnecessário da força. Nem se lhe bater 2 vezes, caso o suspeito continue a resistir. Se o suspeito continuar a resistir, seria perigoso negar ao policial o direito de lhe bater outras vezes. Talvez possa lhe bater 3 vezes. Não sabemos exatamente quantas vezes pode um policial bater um suspeito, sem que tenhamos que considerar que se trata de um uso desnecessário. Logo, o policial não usou força desnecessária. Bom, aqui a gente pode perceber que, por não ter a capacidade de traçar uma linha precisa que discrimine sempre entre o uso necessário e o uso desnecessário da força, isso significaria que nós não podemos extinguir os casos extremos, de maneira alguma, Não é bom que nós tenhamos esse argumento suportado pela ideia que, se a diferença é imprecisa, logo não há diferença. Não é o caso. Nós podemos sim diferenciar os extremos, podemos sim encontrar os extremos diante de uma situação. Não achar fronteira não é condição para a gente abrir mão de analisar a diferença dos extremos. Como vocês puderam ver nos exemplos, a falácia da fronteira imprecisa surge mais ou menos quando é impossível precisar a diferença, logo não existe como diferenciar. É como se as pessoas tivessem a seguinte imagem, Uma sala escura e aí em um extremo você coloca uma vela. Alguém vai dizer, não tem como dizer precisamente quando que deixa de ser iluminado pela vela e nós temos então a escuridão. Logo, se essa precisão de achar o momento exato quando a luz se torna trevas, como não é possível determiná-lo, logo não há diferença nenhuma. É claro que não. Nós sabemos e podemos imaginar os extremos. É evidente que existe um extremo iluminado e um extremo escuro. Essa falácia acontece, como nós podemos ver também, porque nós deixamos alguns elementos vagos em nossa discussão. Construir um argumento, tal como vocês acabaram de ver, e justificar, argumentar, concluir que por não ser possível precisar a diferença, então não há diferença alguma, é cair na falácia da fronteira imprecisa. Achou legal? Dá uma curtida, compartilha e não perca os nossos próximos vídeos. Nós vamos falar de algumas outras falácias que são comuns na argumentação. Até o próximo vídeo.